Olá, crianças! Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa e voltando a falar sobre o tema poema. Na aula de hoje, nós vamos desenvolver a seguinte habilidade. Nós vamos planejar, com a ajuda do professor, o texto a produzir, oral, escrito multissemiótico, considerando situação comunicativa, interlocutores, finalidade, circulação, suporte, linguagem, tema, organização e composição textual. Mas antes da gente começar a desenvolver essas habilidades, nós vamos falar sobre o nosso projeto de fluência. E hoje é dia de leitura cronometrada. Então, você vai pegar o seu texto, vai fazer a leitura e cronometrar o tempo que você precisou para concluir a leitura desse texto. O texto que nós estamos estudando essa semana, o texto de fluência, é Colo de Avó. Vamos fazer a leitura junto comigo e treinar mais um pouquinho para poder realizar a leitura cronometrada, tá bom, crianças? Colo de avó. Tem avó que é diferente, nada de cachorro, gato, cavalo ou duende. Galinha de estimação é o que a avó carrega, feito mapa do tesouro. Para lá e para cá, parecem duas dançarinas. E para quem conta os seus segredos, fala do tempo, do que vai colher, do que vai plantar. A galinha concorda, có, discorda, cocó. Às vezes dorme, às vezes acorda e muitas vezes esquece que a avó não é galinha. Apesar de tão quentinha, a avó é gente. Esse texto foi tirado do site criandocomapego.com, que é um site que tem muitos poemas legais. Vamos agora falar sobre a leitura do texto de hoje, que nós vamos analisar bem direitinho e também vamos utilizar esse texto como referência para fazer o planejamento da nossa produção. Pessoas são diferentes. Esse texto é da autora Ruth Rocha. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos e a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queiram que sejam iguais, aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Ao analisar esse texto, primeiro eu quero verificar com você. Vamos voltar aqui para o texto. Esse texto, ele pertence ao gênero textual que nós estamos estudando. Qual é o gênero? Poema. Vocês observaram que a autora do texto, ela trata principalmente de quê? Das diferenças que existem entre as pessoas, mas ela usa especificamente duas crianças. Ela fala que as crianças são diferentes, mas são lindas com todas as suas diferenças. E é com base nesse texto que nós vamos fazer o planejamento da nossa produção textual. Vocês sabem que na sexta-feira é dia de produção de texto. E nessa etapa da produção de texto, nós vamos falar sobre o planejamento de um texto, tá bom? Então, vamos lá. O que nós já sabemos sobre o gênero textual que está sendo estudado? O que sabemos sobre o gênero textual? Poema. Nós sabemos que o poema ele é composto com versos e estrofes. Nós sabemos também que a quantidade de versos numa estrofe pode ser variada, assim como a quantidade de estrofes no poema. Então, eu posso ter um poema com 2 estrofes e um poema com 10, 100 estrofes, tá bom? Nós temos também a informação de que os poemas eles podem possuir rimas ou não.
Geralmente, os poemas possuem, mas caso não possuam rimas, não significa que ele deixa de ser o poema, tá bom? O que vai indicar se é ou não um poema é principalmente a estrutura em versos e estrofes, tá bom? A intencionalidade do poema. Um poema, ele tem a intenção de despertar sentimentos. Ele pode te fazer rir, ele pode te fazer chorar de emoção, ele pode te deixar reflexivo sobre determinado assunto. Então, a função do poema é despertar sentimentos, tá bom? Ele te sensibiliza em algum aspecto, em algum campo sentimental, tá bom? Isso é o que nós sabemos sobre o poema. Agora nós vamos falar sobre o que nós precisamos saber para planejar um poema ou qualquer outro texto. Para planejar um poema ou qualquer outro texto, a gente precisa primeiramente definir o tema. Sobre o que é que nós vamos falar? Pronto. Definir o tema, nós também temos que anotar informações que são referentes a esse tema. A gente faz as anotações porque depois a gente vai discorrer, vai escrever sobre essas informações. Então, primeiro, eu defino o tema, que pode ser definido por você ou pode ser um tema que lhe foi proposto para escrever sobre ele, tá bom? Em seguida, você vai anotar informações sobre esse tema que já foi definido. Depois, você vai definir a mensagem que você deseja passar para o leitor. Que mensagem você quer transmitir? O que é que você quer que o leitor pense ou sinta quando ele lê o seu texto? Nós também temos que definir a intencionalidade, tá bom? A intencionalidade, eu quero que o meu leitor ache que o meu texto é engraçado, eu quero que o meu leitor se sinta emocionado, que sinta amor, que sinta saudade. O que é que eu quero que o meu leitor sinta quando ele leia o meu texto? No caso, nós vamos falar sobre o poema. E nós temos que definir o público-alvo. Para quem que eu vou escrever o meu texto? Para quem eu vou escrever o meu poema? Então, pronto. Essas são as principais etapas para a produção de um texto. No caso, nós estamos produzindo um poema. Então, nós vamos definir o tema do nosso poema, nós vamos anotar informações referentes a esse tema, vamos definir a mensagem que a gente quer transmitir para o nosso leitor, definir a intencionalidade e vamos definir para quem o público-alvo que vai vai ler o nosso texto. Eu vou escrever para crianças, para jovens, para adultos, para pessoas mais velhas, para quem que eu vou escrever? Então, vamos lá continuar essa produção. Planejando a produção do poema, nós vamos ver qual é o tema. Nós vamos ver o tema do poema que nós lemos. Qual foi? Nós lemos um poema que fala sobre as diferenças entre as pessoas. Então, nós vamos utilizar esse tema. Nós vamos também ver a mensagem. Que mensagem que vocês acham que foi transmitida pelo poema que nós lemos? Vocês acham que as pessoas o que elas devem pensar ao ler o poema? Aquele poema das pessoas serem diferentes. Vocês acham que a mensagem a ser transmitida, ela passa uma informação que requer que o leitor ele entenda que as pessoas são diferentes e que as respeite por isso, tá bom? Então, a mensagem que é transmitida pelo poema é o respeito às diferenças. Então, tem um tema que é a diferença entre as pessoas e a mensagem que eu quero transmitir é respeito
as diferenças. Eu tenho que respeitar as pessoas, independente das diferenças que elas possuem. Agora, a intencionalidade. Vocês acham que a intencionalidade do texto era fazer uma gracinha, fazer com que as pessoas que leram o poema rissem? Ou é fazer com que as pessoas refletissem sobre o assunto, promovesse uma reflexão sobre o tema das diferenças? O que vocês acham? Qual é a intenção daquele texto? Respeito às diferenças, então a intenção é fazer com que o leitor fique reflexivo sobre o assunto, promover uma reflexão sobre o tema. Qual é o tema? Respeito às diferenças. Perdão, as diferenças entre as pessoas, com a mensagem de respeito às diferenças. Então, a intencionalidade do texto é promover a reflexão. E o público-alvo, vocês acham que tem um público-alvo definido? É só para criança, é só para adolescente, é só para adulto? O que vocês acham? Vocês acham que aquele poema ele é indicado só para um grupo, só para um público, ou pode ser lido por todos e promover a mesma reflexão? Isso, ele pode ser lido por todos e promover a mesma reflexão. Ele foi escrito especificamente para crianças, tá bom? Mas o público mesmo, as crianças, mas além das crianças, outras pessoas podem ler e podem ter também o mesmo tipo de reflexão, tá bom? Então, nosso texto, nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar sobre as diferenças entre as pessoas, sobre o respeito às diferenças, sobre promover uma reflexão, e nós vamos ter como público-alvo todas as pessoas, tá bom? O que nós podemos falar sobre o tema? Bom, voltando lá à questão do poema que nós lemos. As pessoas, elas são iguais ou diferentes? Elas são diferentes, elas têm diferenças em muitas coisas. Elas podem ser diferentes no jeito de pensar, no jeito de agir, no jeito de aprender, no jeito de se vestir, né? Nós também temos pessoas que têm características físicas que são diferentes. Uma é mais baixa, uma é mais alta, uma mais cheinha, uma mais magrinha. Uma pessoa que precisa de óculos para enxergar melhor, outra que não. Todas essas características, elas conseguem diferenciar as pessoas. E o fato delas serem diferentes nos dá o direito de tratá-las de maneira inadequada? De maneira alguma. Ser diferente é normal. Todo mundo é diferente de todo mundo. Todo mundo tem suas próprias características, suas próprias decisões sobre certos assuntos, pensamentos, ações. E essas decisões, esses pensamentos, essas ações, essas características fazem a pessoa ter a sua individualidade. Imagina só como seria chato se todo mundo fosse igual. Todo mundo fizesse as coisas iguais e gostassem das mesmas coisas. Não seria nada legal. Então, a outra questão que nós temos aí para tratar. É importante aceitar as diferenças? Sim, nós temos que aceitar que os outros são diferentes de nós e nós somos diferentes dos outros. E aí a gente fala sobre essa aceitação colocando em pauta a empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Imagine que você tem suas características específicas. Você quer que as pessoas aceitem você daquela maneira? Com certeza, né? Então, você também precisa aceitar as pessoas da maneira em que elas são, respeitando elas, tá bom? Olha só, isso, eu sou de determinado jeito, mas isso não me dá o direito de tratar as pessoas de maneira inadequada. Vamos tratar todo mundo com respeito, tá bom?
Aceitar as diferenças dentro daquilo que é possível, sim, tá bom? Eu sou diferente de você, você diferente de mim, e mesmo assim a gente pode conviver em harmonia, tá bom? As pessoas, elas gostam das mesmas coisas? Gostam? Não. Por isso que nós tratamos as pessoas como diferentes. Cada uma tem as suas escolhas, gostam de coisas diferentes. Umas gostam de frio, outras gostam daquilo que é quente. Umas gostam de viajar para a praia, outras gostam de ir para um sítio, para um campo, um lugar mais calmo. Então, cada um tem as suas decisões e gostam das suas coisas específicas. O que causa, aliás, o que causa não, o que faz a pessoa possuir a sua individualidade, como eu já falei anteriormente, tá bom? Então, nós temos aí o que podemos falar sobre esse tema. Qual é o tema? As diferenças entre as pessoas. E o que é que nós podemos fazer com essas informações? Vamos aqui construir informações de acordo com as diferenças. Nós vamos utilizar palavras com sentidos contrários para preencher essa tabela. Vamos dizer que as pessoas gostam de coisas opostas, tá bom? Eu tenho aqui uma tabela, de um lado eu tenho umas gostam de banho frio, umas são mais falantes, umas são altas, umas são calmas, umas têm cabelos claros, outras. Como é que eu vou saber o que é que as outras gostam? Nós vamos colocar palavras que são opostas. Se umas gostam de banho frio, outras gostam de banho quente. Muito bem. Olha só, umas gostam de banho frio, outras gostam de banho quente. Agora, mais embaixo, umas são mais falantes. Se uma pessoa fala demais, outra pode ser o quê? Calada. Outras podem falar de menos, são mais caladas, né? Então, umas são mais falantes, outras são mais caladas. Umas pessoas gostam de falar bastante, são mais extrovertidas, outras não, elas são mais retraídas, gostam de ficar mais caladinhas, só ouvindo. Umas são altas, outras são mais baixas, né? Outras são baixas. Então, umas são altas, outras são baixas. Umas são calmas e outras podem ser mais agitadas. Vamos lá, outras são mais agitadas, são agitadas, mais inquietas, gostam mais de passear, gostam mais de estar andando por algum lugar, e outras não, conseguem ficar quietinhas sem nenhum problema, sem nenhuma agitação. Uma tem cabelos claros, outras têm cabelos escuros. Olha só, observaram que nós formamos esse quadro, preenchemos esse quadro com informações que são opostas. Umas gostam de banho frio, outras gostam de banho quente. Umas são mais falantes, outras são mais caladas. Umas são altas, outras são baixas. Umas são calmas, outras são agitadas. Umas têm cabelos claros, outras têm cabelos escuros. E aqui nós vamos utilizar essas informações para formar, para preencher aqui esse texto, tá bom? Como hoje a etapa é de planejamento, nós vamos só utilizar essas palavras para preencher o texto. Vou colocar aqui o quadrinho com as palavras que nós utilizamos lá, que são palavras opostas. Iguais, diferentes. Frio, quente. Falantes, caladas. Altas, baixas. Calmas, agitadas. Claros e escuros. Nós vamos utilizar algumas dessas palavras, desses pares de palavras, para preencher as lacunas do texto, tá bom? Eu vou fazer aqui primeiro a leitura dessa parte do texto,
para que depois a gente preencha essas lacunas, que são esses espaços em branco, com as informações que estão ao lado, né? Pares de palavras opostas. As palavras não são iguais, as pessoas não são iguais. Elas são, umas gostam de banho frio, temos uma lacuna para preencher. Umas são calmas, outras pessoas muito falantes e outras bem. Mas se tem algo que não podemos descuidar, nem mesmo ser divergente, é o respeito dedicado às pessoas, pois todos temos direitos iguais, mesmo sendo diferentes. Então, vamos analisar aqui a primeira informação. As pessoas não são iguais, elas são diferentes. Olha só, iguais, diferentes. Temos esse par de palavras aí do lado? Temos, nós vamos utilizar. As pessoas não são iguais, elas são diferentes. Agora, vamos aqui na segunda lacuna, nessa segunda linha em branco. Umas gostam de banho frio, nós vamos completar a frase toda. Outras gostam de banho quente. Nós temos frio e quente, esse par de palavras aí do lado? Temos. Logo abaixo de iguais e diferentes. Muito bem, então vamos marcar eles e vamos colocar a frase completa aqui do lado. Umas gostam de banho frio, outras gostam de banho quente. Pronto. Temos mais duas lacunas. Vamos lá? Umas são calmas, outras... Qual é o oposto de calma? Agitada. Temos aí calmas, agitadas. Encontraram esse par de palavras aí nas palavras ao lado? Temos aí calmas e agitadas. Então, vamos colocar a palavra agitadas aí nesse espaço. Umas são calmas, outras agitadas. Pessoas muito falantes e outras bem caladas. Vamos colocar aí, né? Caladas. Localizaram caladas? Localizaram falantes e caladas, logo abaixo de frio e quente. Vamos utilizar a palavra caladas para completar essa mensagem. Pessoas muito falantes e outras bem caladas. Olha só. Agora vamos fazer a leitura do texto todo, do poema todo, que nós ajudamos a construir. Lembrando, gente, hoje é a etapa planejamento. Na etapa planejamento, a gente anota informações sobre o tema que vai ser trabalhado para depois falar sobre o assunto, produzindo o texto, tá bom? Vamos lá fazer a leitura desse texto. As pessoas não são iguais, elas são diferentes. Umas gostam de banho frio, outras gostam de banho quente. Umas são calmas, outras agitadas. Pessoas muito falantes e outras bem caladas. Mas se tem algo que não podemos descuidar, nem mesmo ser divergente, é o respeito dedicado às pessoas, pois todos temos direitos iguais, mesmo sendo diferentes. Vocês observaram que nós conseguimos trabalhar nesse poema as coisas às quais nós nos propomos, quais foram o tema, respeito às diferenças. Estamos falando sobre o respeito às diferenças? Sim, nós estamos falando respeito dedicado às pessoas, porque nós todos temos direitos iguais, mesmo tendo características tão diferentes, tá bom? O tema, respeito às diferenças. Tratamos. Qual é o objetivo? Promover uma reflexão. Você consegue verificar se foi possível promover essa reflexão para as pessoas que fizerem a leitura desse texto? Olha só, quando eu falo que as pessoas precisam, não podem se descuidar, precisam tomar cuidado com o respeito que é dedicado às pessoas, eu promovo, sim,
uma reflexão sobre o tema que nós estamos trabalhando, que é o respeito às diferenças. Então, temos a reflexão, né, que é o objetivo, a finalidade, nós temos o tema, nós também temos o público-alvo. Esse texto, por qualquer pessoa que lê, ele vai conseguir interpretar da maneira que a gente quer, que é promovendo uma reflexão sobre o tema. Qualquer pessoa que lê vai conseguir fazer essa reflexão? Sim, qualquer pessoa que fizer a leitura desse texto vai conseguir refletir sobre o tema, que é respeito às diferenças. Então, a mensagem que nós estamos transmitindo é de que as pessoas precisam respeitar as diferenças que existem. Respeitar as diferenças, respeitar as pessoas pode ajudar a conviver em harmonia na sociedade em que a gente vive hoje. E é uma coisa que precisa ser trabalhada diariamente com todo mundo, com quem eu conheço e também com quem eu não conheço. O respeito é essencial para a vida em sociedade. Então, crianças, nós hoje falamos sobre poemas, falamos sobre a etapa de produção de texto, né, que é a etapa de planejamento, como a gente pode planejar bem um texto, anotando aquelas informações, definindo o tema, definindo qual o objetivo do meu texto, anotando informações sobre o tema estabelecido, a mensagem que se deseja repassar, o que eu desejo proporcionar ao meu leitor e também qual é o público-alvo que vai fazer a leitura do meu texto, o que eu quero despertar nesse meu público-alvo. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar todas as informações, tenha desenvolvido a habilidade que foi proposta para a aula de hoje. Te agradeço pela tua presença. Te espero aqui na nossa próxima aula. Aguarda só um pouquinho que vai ter a segunda aula de língua portuguesa, tá certo? E não esquece de participar das aulas da plataforma e responder às atividades que forem propostas pelos seus professores. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.